Bom dia, paz a todos. Pode se assentar no nome de Jesus. Deus é bom, né, irmãos? Pastor Zaqueu fala: provai e vede que o Senhor é bom, né? Melhor ainda você ter um pastor que pensa em você o tempo todo. Você vê, nós olhamos aos olhos humanos, dezembro ainda está longe ainda. Ele já está preocupado com a sua virada do ano. Isso é só quem ama. Quem ama, cuida, e quem ama, se preocupa. Quero dizer nessa manhã, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Agora eu entendo porque que a pastora Karina fica tremendo. Há um peso, há uma responsabilidade em trazer essa palavra. E muito mais ainda, entender que o que o Senhor está fazendo e entender o que o Senhor quer fazer. Porque são duas coisas diferentes, estar fazendo e o que quer fazer. E o Senhor quer fazer algo. Começou quarta-feira. Irmãos, irmã Diana trouxe uma mensagem que abalou a estrutura. Estava pegando fogo ela. Achei que ia ter que chamar os bombeiros. Quarta-feira Deus trouxe uma identidade para aquele que não tinha uma identidade. E hoje, pastor Marcelo? Não sei. Mas Deus vai fazer. Se Ele já trouxe uma identidade, Ele vai trazer algo novo. E à noite? Acho que a noite vai acontecer em dobro. Amém? Eu queria que você abrisse comigo em 1 Reis 18. Nós vamos ler alguns versículos. Obrigado, filha. 1 Reis 18, 1. E queria que você me desse a sua atenção. 1 Reis 18, 1. Diz assim, todos acharam? Já está aqui no painel, obrigado. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apressa-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Versos de número 20. Perdão, 21. Versos de 21, versículo 21. Então Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. Versículo de número 30, diz assim: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruína. 31, tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o seu nome. Versos de número 34, diz assim: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei a segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o a terceira vez, e o fizeram. Versículo de número 38. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras, e a terra. E ainda lambeu a água que estava no rego. Queridos, pensa numa mensagem que eu creio que muitos já ouviram falar. Uma mensagem em que você, em algum momento, até mesmo já pregou sobre ela. Mas durante esses dias, quando o apóstolo me fez esse convite, o Senhor já estava falando no meu coração sobre algumas coisas. E uma das coisas que esse texto traz algumas verdades muito importantes. Esse texto traz uns entendimentos para os nossos dias, apesar de ser um texto histórico, de um já aconteceu, mas ele traz para esses dias grandes ensinamentos. E eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês nessa manhã.
O texto vai dizer em 1 Reis 18 que naquela época havia uma escassez de chuva. 3 anos e 6 meses não se chovia em Israel. E nós sabemos que a falta de chuva, principalmente aqui, quem já foi criado no campo, quem veio do interior, veio da roça, sabe que a falta de chuva para nós do campo é terrível. Porque sem chuva, a terra fica seca. Se ela fica seca, ela não tem vida. Sem chuva, os lagos secam, os rios secam, e tudo aquilo que necessita de água, morre. O texto vai dizer que 3 anos e 6 meses não chovia sobre Israel. Há quem diz que foi Deus que castigou. Há quem diz por causa da natureza. Mas há uma coisa que nós precisamos entender. Israel estava fora da presença de Deus. Israel estava fora da presença do Senhor. Mas olha que interessante. Em 1 Reis 18:1 vai dizer que Deus chama Elias e diz assim: olha, apressa-te, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a... Aqui entra algo que nós precisamos entender. Deus sabia que havia uma necessidade sobre Israel. Mas Elias, juntamente com Deus, tinha um entendimento, que havia uma prioridade a ser arrumada. Nós somos uma geração que está sendo, aos poucos, eu imagino, não é o caso daqui, graças a Deus, mas por muito tempo foi nos ensinado a andar somente sobre a necessidade. Nós fomos uma geração, melhor dizendo, em que nós fomos doutrinados a andar somente pela necessidade. Mas naquela época havia uma prioridade. Só que o povo de Deus estava olhando para a necessidade. Normalmente eu não ponho títulos em mensagem, mas o Senhor tem falado muito comigo. Necessidade ou prioridade? O que você tem buscado? O que nós dessa geração temos buscado? O que nós estamos buscando é uma necessidade para ser suprida ou uma prioridade para ser vivida? O texto vai dizer que Israel durante 3 anos ficou sem chuva, mas Israel já estava há muitos anos fora da presença do Senhor. E nós sabemos da história, que eu não vou me alongar muito. Há um confronto, há uma guerra, há uma disputa entre Baal e Deus, Jezabel contra Deus, e nós sabemos a história. Mas o texto vai trazer alguns ensinamentos muito importantes, e o primeiro dele se encontra exatamente no versículo 21. Se você puder voltar para mim no versículo 21, eu te agradeço. Para os irmãos acompanhar junto comigo. Versículo 21. De 1 Reis 18. Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue, e se é Baal, segue. Porém o povo nada lhe respondeu. Preste atenção numa coisa. Qual é o primeiro ensinamento disso tudo nesse dia? Indecisão. Indecisão de um povo. Um povo que estava indeciso. Um povo indeciso, irmãos. Mas um povo que queria sua necessidade sendo realizada. E quando nós olhamos para isso, olhamos para nós, quantos de nós somos indecisos? Quer ver um exemplo? Você faz um convite para uma pessoa ir num culto, ou convite para a pessoa aceitar Jesus, o que ela vai dizer para você? Eu vou esperar mais um pouquinho. Eu vou aguardar mais um pouquinho. Eu não sei, eu tenho dúvida. Elias está diante de 450 profetas de Baal e mais 400, mais o povo de Deus, e Elias está dizendo: até quando vocês não sabem para quem vocês vão? O primeiro ponto é o silêncio dos indecisos. É impossível, pastores, líderes, igreja do Senhor nesse dia, Deus manifestar algo em um coração indeciso.
É impossível Deus derramar algo na vida de uma igreja, ou na vida de um povo, na vida de um homem, se ele está indeciso. Ontem, eu trabalhando, brincando com uma criancinha, né? Cruzeirense, está tudo rindo à toa, né? E essa criancinha, mas o pai era atleticano, eu já tinha intimidade com ele. Eu falei assim, e aí, você é cruzeiro, galo? Ele foi lá e beijou o escuro do galo. Aí eu falei assim, eu entendi. Deciso. Ele tinha convicção do que ele era. E como igreja, será que nós também não estamos indecisos? Uma geração de indecisos querendo que Deus se manifeste. Uma geração de indecisos sem saber o que é. Irmã Jen pregou sobre identidade. É uma decisão ser. É uma necessidade ser. Uma necessidade de pertencer a algo. E quando nós olhamos, Elias, olha, gente, até quando vocês vão viver entre Baal e Deus, Deus e Baal? E o pior de tudo não é a resposta, é a falta de uma resposta. Porque Deus estava perguntando, em que lado vocês vão estar? E essa geração, com todo respeito e carinho, e com todo temor, coloque amor nas minhas palavras, como diz o apóstolo Rafael, pastor Rafael. Coloque amor nas minhas palavras. Até quando nós seremos uma geração de indecisos? Hoje eu estou bem, amanhã estou mal. Hoje eu estou fino, amanhã estou fraco. E é esse o grande problema dessa geração. Uma geração de indecisos. Mas está querendo bênçãos do céu, pastor. Está querendo que Deus derrame a bênção. Está querendo que Deus abra porta. Mas está indeciso. Essa é a primeira verdade dessa manhã. Deus não pode manifestar no meio de indecisos. Deus jamais se manifestará no meio de uma geração de indecisos. Deus sabia que precisava de chuva, mas Deus queria saber primeiro, que geração é esta que está pedindo chuva para mim? E Elias olha para aquele povo e contempla o silêncio dos indecisos. O segundo ponto que nós precisamos entender é, no versículo 30, Elias vai dizer assim, então Elias disse a todo o povo, versículo 30, isso, obrigado. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a... Você prestar atenção que tem um ponto final naquilo ali? Por que Elias disse para aquele povo, chegai-vos a mim? Esta é a segunda verdade bíblica desta manhã. A primeira, o silêncio dos indecisos. A segunda verdade, é impossível Deus manifestar algo na vida de alguém estando longe. É impossível Deus manifestar algo na vida de uma igreja se todos estão. Como que estava a igreja do Senhor, o povo de Israel? Longe. Mas eles tinham uma necessidade, eles queriam chuva. O grande problema de quem anda só pela necessidade, não se importa de estar perto. Se o apóstolo me permite usar uma frase dele alguns dias atrás, em uma de suas ministrações, contemple as cadeiras, contemple o propósito. Quantos que estão longe do propósito? Mas nós queremos bênção, nós queremos vitória, nós queremos as benécias do reino, mas nós estamos longe. Foi necessário que Elias chegasse para aquele povo e dissesse assim, olha, ei, chega até a mim. Com muito carinho, eu sei que muita gente não gosta, mas olha para o seu irmão e diga assim, de longe, Deus não opera. Chega mais perto. O que é esse chegar mais perto, irmã Marcela? Chega mais perto da casa de Deus. Chega mais perto dos propósitos desta casa. Chega mais perto do seu líder de célula. Chega mais perto do crescimento do reino. Tenha sede. Tenha desejo de estar perto.
Há uma frase secular que diz assim: só é visto quem é lembrado. Então esteja perto para ser lembrado. Elias, para que tudo começasse a acontecer na vida de Israel, foi necessário primeiro trazer o povo para perto. E esse é o papel da igreja desses dias: trazer quem está fora para perto. Em outras palavras, eclésia, de dentro, de fora para dentro. Trazer quem está fora de volta para dentro. Trazer aquele que está de fora para dentro do propósito do Senhor. Esse é o papel da igreja. Esse é o nosso papel enquanto crente. E esse é o desejo de Deus, que nós sejamos perto dele. Essa é a segunda verdade dessa manhã. Esse texto é umas verdades bíblicas que nós precisamos entender e viver. É impossível Deus manifestar graça estando longe. Deus pode fazer, pastor? Pode, por causa que Ele é Deus. Mas Ele quer ver a sua postura. O que mais nós aprendemos no sacerdócio, homem? Posicionamento. Posiciona-se para estar mais perto. Quem está me entendendo, diga amém. Volto a repetir, coloque amor nas minhas palavras. Porque dói também em mim. E nós precisamos estar mais perto. O terceiro ponto, uma terceira verdade em nossas vidas. Diga comigo assim: altar em ruínas. Você pode falar um pouquinho mais forte? Altar em ruínas. É interessante porque Elias vai contemplar e ver que o altar está em ruínas. E por muitos anos eu mesmo já preguei sobre o altar rachado, altar quebrado, que o altar fala de aliança, altar fala de relacionamento, altar fala de compromisso, altar fala de viver em comunhão. Mas Deus nessa noite, Deus nessa manhã, melhor dizendo, vai nos trazer algo que é muito maior do que isso. Deus está querendo mostrar a nossa vida. Deus está escancarando nossas vidas. Deus está mostrando para nós como nós estamos diante dele. Muitas das vezes você pode estar na igreja, louvando, cultuando, e está em ruína. Talvez você pode estar dizimando, trazendo as melhores ofertas, fazendo tudo aquilo que o Senhor te pede, ou que algum líder te pede. Mas por dentro, como que você está? E é interessante porque eu fiz questão de pesquisar a fundo sobre ruína. A ruína pode ter vários significados, incluindo destruição física de algo, como um edifício ou cidade, mas também pode se referir a uma destruição espiritual. Então, quando Elias olha para aquilo e vê aquilo em ruína, ele não está vendo um altar simplesmente humano, material, físico. Ele está contemplando o povo de Deus. E muitas das vezes nós só estamos olhando para a necessidade, mas não estamos olhando para dentro de nós mesmos. Talvez a pergunta é: como nós estamos por dentro nessa manhã? Eu estou cheio de Deus, amém. Eu estou bem com Deus, amém. Mas sua vida está 100%? Porque plenitude é ter uma vida plena. Pleno quer dizer 100%. Será que não tem alguma área na sua vida que ainda está em ruína? E olha que interessante. Pesquisei. Há 3 áreas em nossas vidas que muitas das vezes está em ruína e nós não prestamos atenção. A primeira dela, destruição moral e espiritual. A ruína também pode se referir à queda moral de um indivíduo ou uma nação. Como que estava Israel? Como nação? Em ruína. Quero trazer um pouquinho para o nosso país. Como que está o nosso Brasil? Vocês perceberam que se levantou 2 Salvador? Um que quer tirar a esquerda do país, o outro que quer tirar a direita, dizendo que vão limpar o país? A pergunta que eu deixo para nós nessa manhã é: quem vai tirar você de você mesmo? Quem vai tirar você de você mesmo?
A ruína também pode se referir à queda moral de um indivíduo ou de uma nação, como consequência do pecado. O pecado também é uma consequência de ruína. Segundo ponto de ruína, a consequência do pecado, da ruína em nossas vidas, traz juízo de Deus e perda de bênçãos. Por isso que alguns teólogos dizem que esses 3 anos e 6 meses sem chuva foi Deus que fechou as portas. Como que está a nossa vida nesta manhã? Quarta-feira Deus nos deu uma identidade. Mas hoje o que Deus quer fazer de nós? Uma restauração. Deus quer de nós nessa manhã uma restauração. Você já tem uma nova identidade, mas agora Ele quer fazer uma restauração em nós. E o que Ele quer à noite? Bênção dobrada, porção dobrada, fogo dos céus. Então entenda uma coisa: Deus não opera em nós estando em ruína. E é interessante, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver algumas histórias ou assistir alguns documentários sobre igrejas antigas, igrejas em ruína. Vocês perceberam que elas sempre estão em restauração? Restaura, fica bonito, daqui a pouco elas têm que passar por uma nova restauração. E o Senhor nessa madrugada, alguns dias atrás, quando Ele me deu essa mensagem, Ele me trouxe algo revelador. Nenhuma restauração humana perdura para sempre. Mas toda restauração que Deus faz na vida de um homem te leva para a eternidade. Preste atenção. Nenhum homem pode restaurar você e você dizer que você está recuperado totalmente. Mas toda restauração que Deus faz no homem vai te levar para a eternidade. Sabe por quê? Você já olhou para você hoje nessa manhã? Quem era você antes de Jesus? Foi médico? Foi cirurgião plástico? Não. Foi o próprio Senhor que está te restaurando e você não está nem percebendo. Quando o apóstolo, antes, ele me permite mais uma vez, ele vai contar o seu testemunho de como ele era e como ele está, meu filho. Não tem cirurgia plástica que faz. É Senhor que faz. E o Senhor quer restaurar vidas aqui nessa manhã. O Senhor quer restaurar altares aqui nessa manhã. Pode parecer até clichê de pregador, mas não é. É uma verdade. E verdades precisam ser ditas e vividas. Toda verdade bíblica, ela precisa ser dita, quer dizer, falada, e ao mesmo tempo, vivida. Não pode Deus operar se nós estamos em ruína. Quem está em ruína não tem condições de receber as bênçãos, pois não tem estrutura. Repare para você ver. Não sei se eu posso falar isso, mas toda igreja, ou algum estabelecimento, ou alguma estrutura que está em ruína, ela não pode receber nada. Porque ela não suporta. O problema de Israel é que eles queriam receber as bênçãos, mas não tinha estrutura para ela. Muitas das vezes nós queremos que Deus nos abençoe em algo, em áreas da nossa vida. E Deus tem bênção para a sua vida sim, meu irmão. A pergunta é, você tem estrutura para ela? Eu sempre brinco, Senhor, eu quero uma Porsche, mas eu tenho estrutura para um Uno? Eu não tenho estrutura nem para um Uno, quanto mais para uma Porsche. Mas eu quero uma Porsche. Por quê? Porque é necessidade humana. Em Ibirité tem um comerciante lá que tem uma Porsche, ele tem uma Panamera, linda. Eu fico assim, meu Deus, chega a sair até água na boca. Aí o Senhor fala, você não tem estrutura. Não é que eu não mereça. Entenda isso. Não é que você não mereça. A pergunta é, você tem estrutura? O que você está pedindo ao Senhor, o que você está buscando ao Senhor, o que você tem clamado ao Senhor, você tem estrutura para receber? Você tem estrutura para suportar? Porque não é só receber, é entender o que você vai receber,
necessita de uma estrutura. Ou você acha que é fácil o apóstolo André, depois de 13 anos, à frente de um ministério? Lá atrás ele não tinha estrutura. Mas hoje ele tem. E eu creio que vai ter muito mais. Sabe por quê? Porque foi restaurado. Olha para você. Olha para mim. Olha para esse irmão que está do seu lado. O Senhor está restaurando esta casa a cada dia. Se nós observarmos o que o Senhor tem falado desde janeiro para cá, irmãos, virou a chave desta casa. Porque Deus está mexendo nas estruturas. Deus está mexendo nas nossas estruturas. Sabe por quê? Porque Ele vai liberar a bênção do céu sobre este lugar. Ele vai liberar, Ele já está liberando. Mas há algo maior ainda para ser liberado. O problema é que quem anda por necessidade não se atenta de como está vivendo. Quem anda por necessidade não se atenta de como está vivendo. A quarta verdade, versículo de número 31. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual vieram a palavra do Senhor dizendo: Israel será teu nome. Preste atenção. Por mais simples que seja, há uma verdade nesse versículo. Por que Elias teve que tomar 12 pedras? E o Senhor me trouxe uma visão disso. E qual é a visão? Se ele tomou 12 pedras, isso quer dizer que essas pedras não estavam juntas, estavam espalhadas. Primeiro ponto interessante. Por que ele teve que tomar 12 pedras? Porque Deus não opera em vidas bagunçadas. Deus não se manifesta em vidas bagunçadas. Volto a repetir, coloque amor nas minhas palavras. Mas Deus não opera sinais e maravilhas em vidas bagunçadas. Porque se as pedras estivessem organizadas, o texto não ia dizer que ele tomou. E o texto ia dizer, e Elias já viu as 12 pedras. O texto ia dizer que ele tomou. Se ele tomou, tinha uma aqui, tinha outra ali, tinha outra lá, tinha outra cá, tinha outra aqui. Quer dizer, estavam espalhadas. E espalhados no mundo espiritual significa disperso. Em outras palavras, organização. O nosso Deus é um Deus organizado, irmãos. E Deus quer que nós colocamos a nossa vida diante dele em organização. O desejo de Deus é que nossa vida não seja uma vida espalhada, desorganizada, dispersa, mas uma vida organizada. Ei, o que é que ele vai dizer para Ezequias? Coloca a tua casa em... Por quê? Alguma coisa ali não estava em ordem, bagunçado, espalhado. Por que Jesus vai dar aquela ordem? Ei, junta de 50 e 50. Porque estava tudo bagunçado, espalhado. Mas nós queremos bênção. Nós queremos milagre. Nós queremos fartura. Nós queremos sinais e prodígios. Nós queremos chuva. Mas a pergunta é: estamos organizados para isso? Essa é uma verdade que precisa ser dita em nossas vidas. Essa é uma verdade que nós precisamos entender isso. A quinta, e eu já caminho para o final. Diga comigo, lenha e água. Diga comigo, lenha e água. A lenha representa a nossa vida como sacrifício. Para que o fogo do Espírito
queime em nós, nós precisamos ser o quê? Um graveto, uma lenha. Por isso que Elias teve que pegar lenha e colocar agora diante do altar que está organizado. Agora sua vida está organizada? Está tudo no lugar? Agora eu preciso pôr lenha. Por que lenha? Porque lenha representa a nossa vida. Lenha representa a nossa vida. Por quê? Porque nós queremos ser cheios do Espírito. Mas para ser cheio tem que pegar fogo. E para pegar fogo precisa do quê? Desse combustível chamado lenha. E a água representa o Espírito. O Espírito Santo. Só que aqui vai trazer algo muito interessante, porque 3 anos e 6 meses não chovia. Se não chovia, qual era a maior escassez? De água. Mas Elias vai dizer assim, versículo 34. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Preste atenção. Cada cântaro tem uma média de 60 litros, se não me falha a memória. Um cântaro é equivalente a 60 litros. O texto vai dizer que eram 4 cântaros. Então 6 vezes 4, 24, 240 litros. E Elias vai dizer assim: derrama. E eles começaram. Mas a escassez era de água. Eu já imagino que alguém olhou para si: pô, nós estamos sem água, o cara está jogando água. Eu imagino que alguém ali, o cara é doido. Nós não tem água. Ele vai jogar água. Só que Elias, não satisfeito, vai dizer assim: olha, fazei a segunda vez. Encheram de novo os 4 cântaros e derramou mais uma vez. Eu imagino que alguém colocando a mão na cabeça dizendo: esse cara é doido. Nós já não tem água, vai jogando mais água ainda. E Elias, não satisfeito, vai dizer assim: joga pela 3ª vez. Se nós falarmos em número, daria mais ou menos 720 litros de água. E o texto vai dizer que Elias mandou fazer pela 3ª vez. O que isso quer dizer, irmão Marcelo? A água representa a limpeza espiritual que Deus quer fazer na nossa vida. Deus jamais vai se manifestar se nós não estivermos cheios dele e limpos. O que representa a lenha e a água? Sacrifício. Sacrifício que nós precisamos mostrar para o Senhor. Não um sacrifício humano de flagelo, como os profetas de Baal estavam fazendo, chicoteando o seu corpo, dilacerando o seu corpo. Não, porque isso Jesus já fez na cruz por nós. O que é que o Senhor quer de nós? Entrega total. Deus não nos quer pelas metades, Deus nos quer por inteiro. O problema é que quem anda por necessidade não está preocupado com a entrega, só quer o resultado. Talvez a pergunta nessa manhã é: você tem andado por necessidade ou por prioridade? Porque quem anda por necessidade não vai se atentar a esses detalhes, mas vai se atentar ao seu desejo, ao seu prazer e à sua vontade. E isso é um perigo de nós morrermos espiritualmente. O texto vai dizer que o fogo caiu. Versículo 38. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e a terra. E também lambeu a água que estava no rego. Eu queria que você entrasse comigo dentro desse momento na mensagem. O papel do fogo, como estrutura, é consumir mesmo, queimar, destruir. Sim ou não? O texto vai dizer que o fogo consumiu o holocausto, a lenha
E é interessante porque o fogo também consumiu as pedras e a terra. Primeira vez que eu vejo falar que fogo consome terra, mas o fogo consumiu a terra. Vírgula. E ainda lambeu. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, conjecturando junto com vocês. Fogo tem boca? Fogo tem boca, pastor Guilherme? Fogo tem boca? Por que o fogo não consumiu a água, mas lambeu a água? Vocês já se perguntaram? Vocês já atinaram para isso? Quem é que gosta de cozinhar aqui? Quem que é bom de fogão aqui, que faz comida boa? Você gosta, irmã Fernanda? Posso descer, pastor? Posso? Irmã Fernanda, com a sua expertise culinária, quando é que você sabe que um produto está no ponto? Que o seu preparo está no ponto. Com o quê? Quando o quê? Quando eu experimento. E como é que você experimenta? Como é que é? Com a boca. Mas como é que você faz? Os mais antigos, as cozinheiras antigas, vou falar agora na Bahia, os porreta. Eu lembro da minha mãe. Preste atenção, entra comigo na mensagem. Entra comigo, porque isso aqui é a revelação de Deus dessa manhã. O fogo comeu a terra, a pedra, a lenha e o holocausto. Mas o texto vai dizer que o fogo... Toda cozinheira que se presta, guarde isso, moças novas. Ela vai jogar comida na mão, principalmente o caldo do feijão. Eu não conheço uma que não faz. Joga lá na mão. Está no ponto. O que isso quer dizer? Deus fez isso tudo para provar Israel. Agora, Israel, eu posso descer chuva sobre as vossas vidas, eu posso derramar bênção, porque agora vocês entenderam que vocês precisam estar no ponto certo para receber as bênçãos que o Senhor tem para a sua vida. Quem crê, diga amém. Esse lamber de Deus significa Deus provando a minha vida, a sua vida. Agora o Anderson está no ponto. Liliane está no ponto, Flávia está no ponto, Guilherme está no ponto, a Igreja Redenção está no ponto. Agora sim eu posso derramar chuva dos céus. E é isso que nós precisamos entender nessa manhã. Quando o Senhor se torna-se prioridade, Ele vai nos experimentar para saber se nós estamos no ponto. Eu queria que você se colocasse de pé em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Eu não sei se você entendeu o que Deus quer dizer. Saia do campo da necessidade, entre no campo da prioridade. Que o Senhor seja prioridade, para que o Senhor faça tudo aquilo que precisa ser feito na minha e na sua vida nessa manhã. E deixa o Senhor provar você, deixa o Senhor experimentar você, deixa o Senhor sentir você. Ah, meu irmão, ah, minha irmã, se você entender isso no seu espírito, como o Senhor me entendeu. Apóstolo, sabe quando Deus revela algo na sua vida que faz assim, ó? Eu gritei, uau! 4 horas da manhã, todo mundo dormindo, eu gritei, uau! Eu olhei, Senhor, quer dizer que o Senhor nos experimenta? E o Espírito dizendo assim, o tempo todo, para saber se vocês estão prontos. Israel não podia receber chuva porque eles não estavam prontos. Ah, mas quando o fogo desceu. Ah, mas quando o fogo desceu. Ah, quando o fogo desceu. Ah, quando o fogo desceu. Ah, o texto vai dizer que ele lambeu. E eu imagino o Senhor. Ah, Israel do Senhor, agora você está no ponto. E o texto vai dizer que Deus fala com Elias: manda o rei correr, porque a chuva está chegando. Em outras palavras, deixa Deus trabalhar no seu coração. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus trabalhar no seu casamento.
Deixa Deus trabalhar na sua vida profissional. Deixa Deus mudar você. Deixa Deus restaurar você de dentro para fora. Deixa Deus transformar aquilo que precisa. Só você sabe o que está em ruína. Só você sabe o que está quebrado. Só você sabe o que está. Nenhum de nós aqui tem bola de cristal, mas o Senhor que te conhece, o Senhor que te gerou, sabe como que você está. O que é que Deus quer? Que você saia do campo da indecisão nessa manhã e vá para o campo da prioridade. Porque o texto vai dizer que o povo, vendo tudo aquilo, se prostrou e adorou. Aqueles que eram indecisos, agora estão se prostrando, estão adorando. Sabe por quê? Saíram de um campo da inércia, saíram do campo da indecisão, e agora estão no campo da adoração. E o Senhor quer que nós viemos para esse campo da adoração, do campo da prioridade, buscando Ele todo tempo, a todo momento, sem parar. O Senhor quer que nós buscamos Ele sem parar. Pare de andar pela necessidade. Pare de andar pelas suas vontades. Coloque o Senhor como prioridade na sua vida, e você verá céus abertos sobre as suas vidas. Aleluia. Curva a sua face. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal. Sim, meu Deus. Que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Faz chover. Sim, meu Deus. Faz chover. Sim, meu Deus. Abra as Sim, meu Deus. comportas do céu. Sim, meu Deus. E faz Sim, meu Deus. Ramanashoregandalabaras. chover. Sim, meu Deus. Gerarabassoregandalabaras. Sim, meu Deus. Sim, meu Deus. Sim, meu Deus. Aleluias. Pequena nuvem do Renamachore. tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem Sim, meu Deus. do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal. Ah, meu Deus. Que a tua chuva Oh. vai descer. Restaura, Senhor, restaura. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Restaura nossas vidas. Restaura, Senhor, nessa manhã. Restaura, Senhor. E nos coloque de volta nos caminhos retos e santos do Senhor. É o que nós te pedimos. Restaura, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pedimos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Aleluia. Coloca para mim aí Salmo 34, se eu não me engano, versículo 8. Deixa eu ver. Para a gente estar encerrando. Olha que loucura. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que confia nele. Olha que legal, a palavra vai dizer que nós devemos provar o Senhor, provar da tua bondade, provar da tua misericórdia, da tua fidelidade, e mais do que isso, provar do teu amor, porque Ele é bom. E não é diferente, o Senhor nos prova. Quer dizer, o Senhor nos testa, nos dá algumas coisas para nos provar, para ver nossa lealdade, o nosso posicionamento para com Ele.
E a pergunta é essa: o que o Senhor tem provado de nós? Quando o Senhor nos prova, qual está sendo a resposta dele? Vamos dar um exemplo assim, tremendo. A Bíblia vai dizer que Satanás vinha de onde? De rodear a terra. E o Senhor fala assim: tem visto o meu servo Jó, bom, íntegro e fiel. Será que o Senhor tem visto de nós quando Ele nos prova? Sobre o nosso caráter, sobre a nossa fidelidade. Nós temos que pensar nisso. Se nessa manhã o Senhor pode vir provar de nós, e o que Ele vai dizer, se nós estamos bom, no ponto. Porque quando nós estamos preparados, Ele derrama. E essa palavra vem muito forte no meu coração. O Senhor está preparando esse ano essa igreja. Esse ano está havendo um alinhamento, um ajustamento, para que Ele possa vir derramar o que Ele tem para derramar sobre nós. Vamos embora pensando, se nesse dia de hoje o Senhor vir te provar, o que Ele vai dizer? Porque nós nos dias a dia nós provamos a bondade do Senhor, sim ou não? Mas nós temos que estar disposto a ser provado por Ele. Aleluia. Levanta a tua mão. Pai, muito obrigado por essa mensagem, por esse louvor lindo. Obrigado por essa igreja linda. Obrigado. Quando eu estou dizendo a igreja, eu não estou dizendo a estrutura, eu estou dizendo essas ovelhas lindas e maravilhosas que aqui esteve nessa manhã. Pai, aquele que vai estar disponível vir à noite também, porque eu tenho certeza que o Senhor tem algo tremendo para a noite. A obra que o Senhor começou agora, o Senhor vai concluir ela à noite, eu creio nisso. E aqueles que não puderem estar aqui, puderem assistir na tua casa, que venham assistir também, para receber uma porção dobrada do teu Espírito. Que o Senhor dê um domingo abençoado em família, um almoço abençoado, e que o Senhor os guarda no nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, comunhão de Deus Filho, a Deus consolação do Espírito Santo esteja com todos, não sou hoje, para todos sempre. E toda a igreja diga: que Deus te abençoe. Se pedimos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Faz chover, faz chover.